Olá, estudantes, preparados para mais uma aula de artes? Sou Ana Lúcia e hoje a aula é para alunos do primeiro ao terceiro ano. E hoje a gente vai conhecer mais um artista, que é o Matisse, que ele ficou conhecido como pintor das tesouras. E por que será que ele ficou conhecido como pintor das tesouras? A gente vai descobrir isso na aula de hoje. Então, por que o pintor das tesouras? Então, o artista Henri Matisse, ele nasceu na França em 1869. Ele é um dos mais importantes artistas da sua época, porque ele trouxe muitas inovações para artes visuais. Para artes visuais, desenhista, gravurista e também escultor. No início, ele pintava como qualquer pintor normal, usando os instrumentos convencionais, que é o pincel e a tinta nas suas telas. Só que a gente vai descobrir por que ele se tornou o pintor das tesouras. Aqui, ó, a gente vê o Matisse, né, usando material convencional, lápis, pincel, tinta. A gente vê aqui do lado uma das suas obras e a gente vê as cores, que pintada, muito colorido. Ele tem uma vasta obra que inclui pintura, desenho, escultura e arte gráfica, certo? Mas no início da sua carreira, ele usava a tinta e o pincel de forma comum. Só o que acontece? Henri Matisse, ele descobre uma doença. E essa doença deixa ele muito debilitado. Ele precisa fazer uma cirurgia que deixa ele debilitado e recluso só a cama e a cadeira de rodas. E ele perde muito dos movimentos. Ele fica muito limitado. Então ele não consegue mais ter habilidade para trabalhar com o pincel e com a tinta. E o que ele faz, ele não se conforma só com isso. Então Matisse, ele se reinventa. Ele inventa uma nova forma de pintar. E ele começa a usar a tesoura para produzir as suas telas. Então a gente vê aqui a superação desse artista. O que ele fazia? Ele pegava vários recortes de papéis colorido, que na verdade ele pintava esses papéis com tinta guache, né? Pintava as suas auxiliares, como a gente vê aí, ele tinha algumas auxiliares. Elas pintavam os papéis, e esses papéis eram recortados e depois colados sobre uma superfície. Aqui nesse slide a gente vê ele com auxílio da sua assistente, colando, né, os recortes na parede. Então aqui a parede do apartamento dele vira tela para montar, né, a sua arte. Observem esse slide aí, essa tela que aparece. Tem aqui até uma menina admirando essa obra. Essa obra de Matisse, ela se chama O Periquito e a Sereia. E você olhando essa tela, você diria que essa tela não é pintada? Né? Mas ela não é pintada. Essa tela aqui, ela foi feita por Matisse com recortes de papéis coloridos. E ele dava esse movimento na tela. Então, ele recortava as formas e depois ia colando uma a uma até formar a imagem que ele queria. Né? E ficava assim, esse efeito belíssimo. Parece que as formas estão em movimento. Né? Ficava muito colorido e muito bonito. Então, por isso ele ficou conhecido como o pintor das tesouras. Porque ele não usava pincel e tinta para desenhar, mas ele usava recortes de papel. Ia colando um a um até criar a imagem que ele desejava. Olha que efeito bonito que ficava. Aqui, eu queria explicar um pouquinho para vocês, porque tem a ver com o desafio de hoje. O que é releitura? De acordo com o dicionário, releitura é a elaboração de uma obra, tendo como base outra. Então, a gente vê aqui no slide, ó, nós temos a obra O Periquito e a Sereia de Henri Matisse, e ao lado nós temos uma releitura, feita por um professor do SESC. Então, ele fez uns recortes e ele fez a obra de Matisse, mas da forma dele, com a técnica que ele tinha e do jeito dele. Então, ele se inspirou na tela de Henri Matisse, mas ele não copiou a tela igual. Então, a gente chama isso de releitura. Então, nós temos aqui uma releitura da obra de Matisse, feita por um professor do SESC. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre releitura para vocês, porque vai fazer parte do desafio. Vamos lembrar
o que é que a gente falou hoje? A gente falou um pouquinho da biografia, que foi a vida de Matisse, conhecemos obras e as técnicas do artista, falamos um pouquinho sobre a doença e as limitações que a doença dele trouxe para ele, e também falamos da superação, né? Que ele não aceitou a doença e ficou nisso mesmo, mas ele foi lá e reinventou uma nova forma de pintar e se superou. Vimos também a técnica de pintar com tesoura e vimos o que é releitura de uma obra. E agora, eu queria deixar um desafio para vocês. Para esse desafio, nós vamos precisar de papel, cola, tinta, pedaços de papel colorido e tesoura, certo? Aqui nós temos uma obra de Matisse, onde ele recorta vários corais coloridos e cola sobre a tela. Então eu queria que vocês, deixar o desafio para vocês hoje, que vocês pudessem fazer uma releitura. E eu trouxe aqui algumas sugestões de formas que vocês podem recortar no papel. Nós temos aqui folhas, corais, flores, formas diferentes como um arco-íris, círculos, várias formas. E vocês podem fazer a forma que vocês quiserem e tentar fazer uma releitura de Matisse, certo? Inspirando na obra, vocês podem se inspirar na obra dos corais, vocês podem se inspirar na obra O Periquito e a Sereia, ou vocês podem criar a obra de vocês usando a técnica de colagem, ok? Então, eu deixo esse desafio para vocês hoje. Vamos pintar, não com pincel, vamos usar uma ferramenta não convencional. Essa semana eu gostaria de deixar o desafio de que vocês pudessem criar uma obra, que vocês pudessem produzir um desenho, mas usando a colagem. Então vocês vão pegar, vocês podem usar papelzinho colorido, ou vocês podem pegar pedacinhos de papel, de revista, de livro, pegar as partes coloridas e cortar as formas que vocês desejam e montar a obra de vocês. Caprichem, que eu quero ver aí o resultado, ok? Depois registre isso aí em fotografia, deixe no caderno, manda para a professora, ok? Então, esse é o desafio e essa é a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.